Futeboldorio.com. Boa tarde, amigos. Estamos chegando pela TV Ideal com mais uma edição do programa Futeboldorio.com. Você pode acessar a partir de agora pelo endereço www.tvideal.tv. Você está com o nosso endereço aí na tela para que você possa assistir e, é claro, também, por que não dizer, participar do nosso programa. Para tanto, você pode mandar aqui um e-mail para o nosso programa, futeboldorio.com@gmail.com, para que você possa também participar de uma enquete que nós estamos fazendo sobre quem será o campeão do campeonato sub-60 da LDVR, campeonato que está em andamento, e se você adivinhar, claro, você, entre aqueles que adivinharem quem será o campeão, vão ganhar aí livros aqui que nós estaremos sorteando aqui em nosso programa. Aliás, o programa teve, o campeonato esteve essa semana com a penúltima rodada já nas semifinais. Nós tivemos o Galera, o Asa Negra vencendo a equipe do FEIA, né, que é o futebol entre amigos, 4-0, e o Galera perdendo para o Centenário por 5-1, tá? Aí nós teremos a disputa do terceiro lugar, nós já teremos o terceiro lugar na próxima semana, entre Galera e o Futebol Entre Amigos e o Asa Negra Centenário, tá? Os dois vão disputar no dia 29, portanto, sábado da próxima semana, o campeão amador de Volta Redonda, campeão sub-60. Ou Asa Negra ou Centenário. Ficou mais fácil para você agora. Quem for o campeão, você vai apostar aqui, campeão, o Asa Negra, o campeão Centenário. Quem for campeão, você estará concorrendo a livros aqui em nosso programa, entre eles o livro Vai Dar Zebra, que é realmente muito legal, muito bom para você ler, rir um pouquinho sobre as piadas do futebol, enfim. E também um livro que fala sobre o Flamengo, a saga do Flamengo, o Flamengo que foi um grande campeão brasileiro. Bom, eu estou aqui com o meu amigo José Lopes, José Pinto Lopes, mais uma vez está conosco aqui, hoje é segunda-feira. Hoje é o dia da gente bater um papinho sobre a rodada do final de semana. Tivemos aí 2 jogos importantes no Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense, Flamengo e Botafogo, e também tivemos aí o Volta Redonda se apresentando no sábado no estádio Raul de Oliveira, enfrentando a equipe do Serra Macaense, num jogo que nós assistimos lá, e vamos conversar sobre isso, meu amigo José Lopes. Boa tarde. Boa tarde, Manuel. Prazer sempre estar aqui conversando com você, falando de futebol e muito mais ainda falando sobre o Voltaço. Portanto, eu quero dizer, atenção, amigos e torcedores do Voltaço, muita atenção, porque nós vamos iniciar o programa falando do Voltaço. Pois é, amigos e torcedores, eu conheço essa história há muitos anos. Amigos e professores, eu me lembro, grandes figuras, né, que sempre acompanhava o seu trabalho, ia sempre na rádio lá, o Adi Nasser, saudoso Adi Nasser, né, da melhor qualidade, Nelito Lobo. O Braga, você não pode esquecer Antônio nunca Luiz do Braga. Maurício Diogo, são pessoas que já não estão entre nós, mas o João Aquino. João Batista de Aquino. Sou João Fonseca. São pessoas que não estão mais entre nós, mas que deixaram assim, uma saudade imensa entre todos nós. Aliás, por falar em saudades, hoje o Brasil, ontem o Brasil perdeu um grande artista que foi o Gerry Adriano. O Gerry Adriano faleceu ontem, vai ser enterrado hoje às 5 horas da tarde no cemitério do Caju. E foi também uma pessoa que nós tivemos assim um período em que na época eu fazia programa de rádio, fazia programa musical, e na época o Gerry Adriano, Vanderlei Cardoso, Roberto Carlos, Vanderlei, eram os grandes ídolos da música brasileira. E nós tivemos a honra de conhecer o Gerry Adriano, pessoalmente. Uma pessoa muito... Não é porque morreu, não, tá? Não. Uma pessoa muito humilde, muito tranquilo, grande artista que infelizmente o Brasil perdeu hoje. E muitas pessoas que nós conhecemos através dos shows, eu me recordo muito, Zé Lopes, que certa vez no aniversário da CSN, na época eu trabalhava na Rádio Siderúrgica de Volta Redonda, e nós queríamos fazer um show com os 2 maiores ídolos da juventude brasileira, que é o Vanderlei Cardoso e Gerry Adriano, tá? Aqui no Recreio Trabalhador. E mandamos, naturalmente, mantivemos contato com os 2 empresários dos 2 artistas para que os 2 viessem fazer um show aí juntos, né? E na época o Vanderlei Cardoso aceitou, mas a assessoria do Gerry Adriano falou que não seria bom, porque ia dar briga de menina, então que o Gerry seria... Os fã-clubes. Ele toparia vir aqui na semana seguinte ou até uma semana antes,
mas evitando, não que ele não gostasse, muito pelo contrário, ele era amigo particular do Vanderlei Cardoso, mas para evitar choque de fã-clubes, né? Então nós fizemos um show com o Vanderlei e na semana seguinte com o Gerard Adriano, aí eu conheci essa figura extraordinária, um grande cantor, na época em que fazia-se música no Brasil, Claro. né? Porque agora, infelizmente, lamentavelmente, eu falo com muita tristeza, a música acabou. Não se faz mais música. Não, parece que acabou a inspiração do artista brasileiro, né? Isso mesmo, acabou mesmo, não tem mais. Veio até a Bossa Nova, né? Até a Bossa Nova a gente tinha muita coisa e tal, mas depois parou também. Acabou. Né? Acabou. Então, naquela época. E para a gente fechar essa fase de lembranças, né? Eu gostaria de lembrar aqui hoje, tá? Aliás, lembrar não. Registrar com muito prazer, com muita honra, que hoje uma grande amiga nossa está fazendo aniversário, a professora Débora Fernandes. Professora Débora. Nós gostamos muito da Débora, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito como profissional. Tive a honra de trabalhar com ela na Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda, na época que ela trabalhava lá. Tá? E eu conheci a figura da professora, a capacidade da professora Débora, uma pessoa muito capaz, uma pessoa que hoje não está mais trabalhando no serviço público, mas faz muita falta de serviço público. Aliás, quantas pessoas boas, né, que estão fazendo falta. Estão saindo, tá? Muitas pessoas boas estão fazendo falta. Eu sempre falo, Zé Lopes, e não é aqui, você me conhece há muito tempo, sou um cara muito franco com aquilo que eu falo. Eu acho que uma das piores coisas que surgiu até hoje foi o negócio de indicação política. Porque o cara indica determinado cidadão para o serviço público, sendo que o cara tem nenhum preparo para aquilo. Tem nada, não conhece, não sabe nenhum nada. Preparo, não sabe absolutamente nada. E aí o serviço público fica ruim. Fica ruim, claro. Isso é ruim. Aí, eu acho que se um dia tiver um candidato a prefeito inteligente, ele vai entender o que eu estou dizendo. O prefeito tem que colocar uma equipe de trabalho profissional. São profissionais de cada área. Aí depois ele pode até aceitar alguns cargos aí de comissionados para agradar o vereador, para agradar o deputado, mas serviços essenciais têm que ser com profissionais. É claro. Eu me lembro que na época que a Débora trabalhava na Secretaria de Esporte, era uma Secretaria de Esporte, olha, top de linha, tá? Top de linha. Ela trabalhava no Departamento de Esporte ali, e muita gente boa trabalhava ali, realmente uma secretaria excepcional. Por isso é que quando a Maria Paula foi convidada a ser secretária de esporte, eu aplaudi aqui porque sei que ela é do ramo. Eu espero, Maria Paula, que você coloque gente também do seu naipe. Claro. Da sua capacidade, para que você faça um grande trabalho, é o que nós merecemos. Até agora, volto a dizer sempre, não estou cobrando nada, mas eu como comunicador, como uma pessoa da cidade, futuramente eu vou cobrar. Agora, atualmente não, porque primeiro estamos em fase de transição de um governo de 20 anos para um governo novo. Então tem todo o direito de errar, de acertar, até acertar. Então a gente vai esperar até o ano que esperar vem, um pouco. Vamos esperar até dezembro, uma implantação de um novo governo, aí depois vamos começar a cobrar resultados. Que eu acho que a cidade está precisando. Muito resultado, a cidade está precisando de muito. Mas estava falando da Débora, eu conheci também a professora Débora, ela fazendo projetos. Muito projetos, todos os projetos que ela fez foram todos aprovados. Não teve um projeto que tenha voltado. Eu me lembro perfeitamente, nós trabalhávamos no Rio de Janeiro, nós estávamos trabalhando junto, e ela fazia os projetos, a gente encaminhava os projetos, e todos os projetos que nós fizemos, que ela fez, eu digo nós porque estávamos juntos, né? Mas ela é que fez, a cabeça era dela. Exatamente, uma pessoa muito legal. Parabéns, Débora, que Deus te ilumine, que você viva muitos e muitos anos. Você merece ser muito feliz, tá? Bem, meio-dia e 10. Eu vou pedir um intervalo comercial rapidinho, tá? Só para a gente começar depois de falar, porque agora foi só... Como se amenidades. As amenidades e as tristezas, né? Porque tristeza pela morte de Adriano, tá? E também, é lógico, as felicidades de saber aí que pessoas importantes estão nos vendo, né? E também, é claro, que o aniversário da professora Débora. Vamos pedir então o intervalo e na sequência voltamos para falar do Volta Redonda e também do rodada do final de semana do Rio de Janeiro. Estamos apresentando futeboldorio.com. Todos precisam saber que a dengue não é brincadeira.
A dengue só entra em sua casa se você deixar. Água parada é um perigo. Elimine os focos, porque depois quem vai sentir na pele é você. Acredite, dengue mata. Uma campanha TV Ideal. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E cá entre nós, sem uma graduação, fica ainda mais complicado. Pensando em você que teve que parar de estudar, mas deseja voltar, o Unifor oferece a oportunidade de concluir os seus estudos com até 50% de desconto nas mensalidades. É simples, acesse unifor.edu.br/volte a estudar e agende o seu atendimento. E o melhor, é você quem define o dia para ser atendido. Aproveite essa oportunidade para seguir em frente. Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Meio dia, 13 minutos, é o futeboldorio.com. Aliás, eu tinha hoje alguns convidados que me deram um bolo, pelo menos até agora. Meu amigo, o Daia, né? O Lilico, lá do Aeroclube, o professor Luizinho, também lá do Aeroclube. Todos eles estavam convidados para hoje. Não apareceram até agora, são meio-dia e 13 minutos, então vamos tocar o barco aqui. Vamos nós. Falando com o José Lopes, né? E dizendo aqui, registrando que estavam convidados, mas não apareceram. Sinal de que eu estou perdendo prestígio. Não é isso não. Tô perdendo Deve prestígio. ter acontecido algum problema particular deles. Mas, né? tudo... Mas vamos chegar. Até o final do programa eles vão Vida chegar. que segue. Vamos então, nós tivemos, José Lopes, no sábado, Volta Redonda recebendo o Serra Macaense. O Serra Macaense é um time da 2ª divisão de profissionais do Rio de Janeiro e que veio aqui a Volta Redonda fazer um jogo de treino com a Volta Redonda. Nós temos aqui os melhores momentos dessa partida. Enquanto a gente bate um papo aqui, nós vamos ver assim os melhores momentos desse jogo que está aí rodando para você entre Volta Redonda e Serra Macaense. Mas eu gostei do Volta Redonda de um lado. Sim. E do outro lado não gostei. Primeiro é o seguinte, o Volta Redonda no Campeonato Carioca, ele estava com muito erro de passe. E já não está mais. Sim. O time agora está passando muito bem a bola e eu acho que houve progresso. Mas ainda o Volta Redonda precisa de ajuste, sabe, para o Campeonato da Série C. Mas é claro, Manel, porque a equipe está parada, mudou o técnico é outro, já o Soriano sabe o que tem que fazer. Então ele já sentiu essa diferença do passe. Então ele já ali deve estar o dedo dele. Combinando com jogadores, acertando com jogadores, para que não erre tanto passe. Que aí começa a torcida a dar vaia, a torcida por quê? O cara perde bolas incríveis, os caras perdem essas bolas. Então eu acho que o passe é muito importante. E outra coisa que eu acho também, Manel, foi bom esse treinamento, porque você põe a equipe sempre em atividade. O importante que eu acho é botar essa equipe em atividade e aí você diz assim, mas eu acho que está faltando muita coisa, tem que melhorar muito. Mas você só vê com essas equipes, você só vê com esses jogos amistosos. Aí você começa a olhar. Fora disso, você não vê nada. Como é que você vai ver? Você não vê, porque estão treinando. Aí, como dizia o nosso Didi, lembra? Treino, jogo é jogo. Então, quando você faz um jogo amistoso, embora seja um jogo amistoso, mas você começa a ver os defeitos. E aí é que o Soriano está certo.
deve fazer outros jogos, não queria que ficasse só nesse, ou até o Campeonato C, que deve começar dia 14 de maio, não é isso? Exatamente. Você ainda tem mais alguns dias pela frente, mas não precisa ser final de semana não, pode ser até no meio de semana mesmo. Fazer 2 amistosos ainda, Aliás, 3 ou 4. sobre essa palavra treino é treino, jogo é jogo, o Candinho, que é o treinador de São Paulo, ele falava o contrário. Treino é jogo e jogo é guerra. Tá certo. Ele acha assim, que o time não pode perder, não. Pode de perder, forma não. alguma. Agora, veja bem, o time do Volta Redonda, ele fez algumas contratações, quer dizer, 2 contratações novas, que foi o Michel Beyame, né? Um nome até estranho para chuchu, e o Felipe, que é o jogador que veio do Atlético Mineiro, é um atacante. Os dois, o Beyame, né, que não jogou ainda, não, mas o Felipe já jogou e é um jogador de boa qualidade técnica. Ele trouxe de volta o Dija Baiano, que era também ídolo aqui na cidade. Eu senti no jogo de sábado que ele ainda está um pouquinho preso, parece que ele está precisando rodar mais um pouquinho. E trouxe de volta o Daniel também, que é o zagueiro, Daniel Felipe, que é um zagueiro que estava lá no América de Rio Grande do Norte. Então, esses jogadores se juntaram aos demais que já estavam aqui e formaram o elenco para o ano que vem. Agora, existem algumas coisas no Volta Redonda, e aí eu vou te dizer com muita tristeza que não dá para explicar, não dá para entender. O Volta Redonda, ele não está aproveitando a garotada da casa, tá? Há algum tempo já. Eu digo com toda sinceridade, com muita tristeza, que o jogador só vai virar craque sem jogar. Não adianta você treinar e não coloca para jogar. Então, essa é a questão. Nessa semana que passou, eu lá no CT, eu fiquei sabendo que mais um jogador saiu do Volta Redonda, não tiveram o contrato renovado, sem dar uma oportunidade para o garoto, que é o Luquinha. Um bom garoto, por sinal, bom jogador, tecnicamente muito bom jogador. Terminou o contrato dele e ele não renovaram o contrato, o que é profundamente lamentável, porque, veja bem, eu estou mostrando um exemplo para vocês aí. O Santos Futebol Clube, o Palmeiras, o São Paulo, lá em São Paulo, o Cruzeiro em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro o Fluminense estão mostrando como que se deve fazer um trabalho de base. Não adianta você querer, mas o garoto não está preparado. Ele só estará preparado se ele estiver jogando. Não adianta que se você não vai preparar nunca, mas o cara não vai preparar nunca. Eu não estou dizendo, não é uma crítica, é um alerta que eu estou fazendo. Nós temos aqui uma região fértil de grandes jogadores, mas o Volta Redonda precisa abrir os olhos e começar a dar valor à prata da casa. Primeiro, que é barato. Segundo, que se você fizer um contrato bem alinhavado, você que vai ganhar dinheiro quando ele sair. E terceiro, que você está colocando um garoto e dando oportunidade ao garoto da casa e identificando o time mais com a cidade. Isso. Então, isso está errado, tá? E talvez seja esse um dos motivos pelo qual o Volta Redonda teve praticamente um êxodo de torcedores. Há alguns anos atrás, o Volta Redonda não chegava a botar ninguém no estádio. Aquela campanha da Série D, o torcedor começou a voltar, mas passou a Série D, o pessoal voltou a não comparecer mais. Não comparecer mais. Por que isso? Porque o Volta Redonda não tem uma identidade com a cidade. Não que eu seja contra, eu não sou contra a contratação de jogadores, não. Eu sou a favor de contratação, mas é preciso que você tenha uma identificação, uma identidade maior com a cidade, ou seja, colocando pessoas, mesmo sendo no banco, joga de vez em quando. Então o Volta Redonda tem bons jogadores ali. Tem o Alan Carius, que não é da cidade, mas está aí, começou a formar na base. Tem o Gilberto, que jogou no sábado, jogador que está ali. Tem vários garotos bons. E o Volta Redonda no sábado passado, na semana passada, o que ele fez? Ele pegou a garotada que tinha subido para o time principal, emprestou todo mundo. Emprestou 3 para o São Cristóvão, 3 não sei para outro time. Quer dizer, tirou mais uma vez os garotos que poderiam estar. E eu acho que, sinceramente, esse é um trabalho que eu não aplaudo. Certo. Eu não estou aqui dizendo de forma alguma. Todo mundo sabe a ligação que eu tenho, a amizade que eu tenho com o pessoal do Volta Redonda. Respeito muito todos eles. São pessoas que eu respeito bastante. E espero que eu esteja errado e que esse time seja campeão da Série C. Mas eu acho que é preciso que o Volta Redonda atente para esse detalhe. Vamos dar também valor à garotada. Lamentavelmente, vários garotos, pra você ter uma ideia, a Volta Redonda mandou lá para o Mato Grosso 4 garotos da base, que não serviam para o Volta Redonda. Foram campeões do turno lá. Quer dizer, então são essas coisas que não dá para você entender de forma alguma. Então eu espero, sinceramente, que o Volta Redonda refaça essa maneira de pensar. Tá? Não estou aqui de forma alguma
criticando, estou apenas alertando. Tem gente boa aí, tem que dar assim, uma oportunidade maior a esse garoto. Então não estou dizendo só pelo Luquinha, não. Eu estou dizendo por todos os garotos que passaram pela base, que a gente sabe que tem bom nível e que podem estar aí na frente. Volta Redonda vai começar agora o segundo turno, veja bem. Vai começar o segundo turno do campeonato aí, está classificado entre os 8 times de base de Volta Redonda, a hora que eram 16 clubes de Volta Redonda, ficou entre os 8, vai entrar com um time completamente diferente, porque a garotada que estava jogando no primeiro turno foi todo mundo embora. Agora, é uma pena, né? Então vai começar tudo de novo, aí vira saco de pancada, vão dizer, aí vem o cara que não sabe de nada, vai dizer, o treinador é fraco. Sim. Não é o treinador que é fraco, é que ele não tem material para trabalhar. Inclusive amanhã eu pedi até que viesse aqui o Neto Colucci, que é o técnico do Volta Redonda, para ele falar sobre isso. E, claro. Sinceramente, eu sei lá, Zé Lopes, acho que tem coisa que tem que melhorar. Eu acho que você está cheio de razão, Manel, quando tem que aproveitar os garotos da base. Se você já está preparando, já está fazendo isso, olha só o Fluminense. O Fluminense jogou com o Vasco nesse sábado, mas quantos jogadores de base estavam no Fluminense? Quantos jogadores estão chegando ali? E tem um técnico chamado Abel, que o Abelão sabe o que vai fazer com esses jogadores. Exatamente. Então, eu acho que a diretoria da Volta Redonda deve se inspirar nessas coisas boas que estão acontecendo. O Fluminense está com o time certinho, mas a maioria dali é jogador de base, jogadores que vieram das categorias de base do Fluminense. Estão lá hoje. E eu acho que o Volta Redonda também tem que se inspirar nisso. Olha isso e veja bem. Você tem ideia, quem viu o jogo Vasco-Fluminense e vê a postura que teve o garoto Guilherme do Vasco, brigou o tempo todo e foi um dos melhores em campo. Garoto da base também do Vasco. Daqui a pouquinho nós vamos ter também Fluminense e Vasco aqui, mas veja bem, então essa é que é a questão. Você se lembra do Fluminense na época do Levir Coupe? Como que perdia? E quantos jogadores tinha da base do Fluminense? Só tinha o Scarpa, mais ninguém. O resto era tudo de fora. O Fluminense era Elton Silva, não sei o que, Tony Giovanni, era não sei o que, tudo jogador. Então, os jogadores. Aí o Abel chegou, o Abel mais inteligente. E aí eu vou dizer para vocês com toda sinceridade: o Levir Coupe, ele escreveu um livro chamado-se O Burro com Sorte. Concordo plenamente, é um burro com sorte mesmo, porque eu vou te contar. Se eu tiver. O cara que via o potencial que tinha, o Xerém, a garotada de Xerém não aproveitar ninguém, realmente é um burro. Sorte porque tinha um grande emprego, tá? Eu gostaria muito de ter a sorte que ele teve, porque, sinceramente, lamentavelmente. Então, nesse caso é que eu falo sempre, que eu acho que o garoto sonha em ser um jogador de futebol. O clube abre as portas para ele ser um jogador de futebol. Ele entra para ali, ele traz de todo aquele sonho dele, ele traz o sonho de uma família, dos amigos, dos vizinhos, todo mundo torcendo por ele. Aí o clube fecha as portas para ele. Todos aqueles amigos fecham as portas também para o clube. Manel, você lembra no Volta Redonda, quando o Volta Redonda pegou a sua categoria de base e foi campeão? Exatamente. Lembra disso? Lembro. Vários anos. Vários, não é isso? Porque fez uma equipe com o pessoal da casa. E o técnico também não deixou de ser da casa também. Olha aqui, até alguns fatos do Volta Redonda que eu presenciei, tá? Eu presenciei porque como narrador de futebol e como repórter. Certa vez jogou Flamengo e Volta Redonda no Maracanã e aos 17 do segundo tempo, aliás, aos 16 do segundo tempo, o técnico da Lourenço colocou o Micão, que é o Madison, para jogar. O Madison estourou, acabou com o jogo. Garoto era da base. Aí eu estava na cabine do Maracanã, aí chegou um cidadão meio lourado lá, aí perguntou assim: você é de Volta Redonda? Eu sou. Quem é aquele garoto número 18 que entrou ali? Eu falei: o Madison. Você sabe se ele tem empresário? Eu falei: não sei se tem empresário não, porque é garoto da base, é garoto júnior, tá? Aí ele falou assim: você sabe se ele pertence ao Volta Redonda? Ele pertence ao Volta Redonda. Era o Léo Rabelo, tá? Era o Léo Rabelo. Aí desceu, foi lá embaixo, conversou e contratou o Madison. O Madison hoje está fora do país. O outro também que aconteceu, quase a mesma coisa, também com o mesmo cidadão, tá? Foi o Lopes. O Lopes. Volta Redonda jogando com o Botafogo lá em Caio Martins. Esse jogo eu não estava lá não. Mas aí o Lopes entrou no segundo tempo e acabou com o jogo. Esse mesmo Léo Rabelo chegou, 2 dias depois, chegou aqui e contratou o Lopes por R$1 milhão.
O Lopes foi na época, saiu daqui, foi pro Palmeiras, não sei se você lembra, tá? E quase chegou à seleção brasileira. Ele que não tinha, coitado, não tinha muito, não estava bem orientado, acabou se perdendo na própria profissão, mas era um craque, tá? Outro jogador também, aconteceu a mesma coisa também, que era da base, colocaram para jogar e jogou 2 ou 3 jogos e foi logo vendido, Donizete. Então, vários jogadores. Então, eu acho o seguinte, se o cara tem potencial, vamos trabalhar ele. Vamos dar oportunidade para ele, vamos fazer esse garoto jogar, porque eu acho que é bom para o clube, é bom para a cidade, é bom para o garoto e é bom para nós também, da empresa. Claro. Aí o que quer dizer, você disputa campeonato infantil, juvenil, júnior, profissional e não aproveita ninguém? Então o trabalho foi jogado tempo para acabar. Claro, não valeu o trabalho que estão fazendo. Em um minuto nós voltamos para falar do Vasco e Fluminense. Tá certo? Tá certo. Vamos então ao intervalo. Doido para falar sobre Fluminense. Estamos apresentando futeboldorio.com. Todos precisam saber que a dengue não é brincadeira. A dengue só entra em sua casa se você deixar. Água parada é um perigo. Elimine os focos, porque depois quem vai sentir na pele é você. Acredite, dengue mata. Uma campanha TV Ideal. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E cá entre nós, sem uma graduação, fica ainda mais complicado. Pensando em você que teve que parar de estudar, mas deseja voltar, o Unifor oferece a oportunidade de concluir os seus estudos com até 50% de desconto nas mensalidades. É simples, acesse unifor.edu.br/volte a estudar e agende o seu atendimento. E o melhor, é você quem define o dia para ser atendido. Aproveite essa oportunidade para seguir em frente. Giba Imóveis. Competência, seriedade e compromisso com o cliente. A Giba Imóveis possui sede própria e uma larga experiência no mercado imobiliário. Busque encontrar a melhor solução, seja para moradia ou empresa, de acordo com o perfil do cliente, visando proporcionar o melhor retorno para o seu investimento. A Giba Imóveis trabalha com a venda de imóveis novos e usados, financiamento direto e pelo sistema financeiro da habitação, regularização, escritura, registro, loteamento, condomínio, incorporação, avaliação para compra, venda e locação, administração de imóveis residenciais e comerciais, construtoras do grupo Giba HC e Brito e KB. Imóveis 100% construídos, vendidos e entregues, 8 unidades no Retiro, 15 unidades no Voldac, 2 unidades na Morada da Colina, 10 unidades no Belvedere, 25 unidades no bairro de Fátima. Lançamentos em breve. 12 unidades na Vila Muri e 20 unidades na Morada da Colina. Giba Imóveis. Uma empresa familiar realizando os seus projetos. www.gibaimoveis.com.br 24 3347 0321 24 3347 0321.
Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Muito bem, amigos, estamos de volta com o futeboldorio.com. A Gazeta, aquela famosa papo de intervalo, né? Ah, a sim. gente estava falando sobre, sim. inclusive eu queria até alertar o telespectador, porque tem gente ligando para tua casa dizendo que é do banco X e que foi retirado uma quantia X da sua conta e tal, verificando a sua conta, foi retirada a quantia de tanto, vamos supor, 9 mil reais. Mas aí, eles não perguntam se você é cliente do banco, não. Aí o que eles querem? Que você dê os detalhes para poder acessar e devolver o dinheiro para sua conta. Só que se você der o detalhe, você está caindo numa armadilha. Aliás, o brasileiro, vou te contar, o maior... Eu acho que o brasileiro, vou te contar, ele devia trabalhar realmente em empresa de armadilha, né? O brasileiro sabe tudo. Então o cara pega, o que ele vai fazer? Aí ele vai descobrir que você vai dar o CPF, você uma série de coisas. Então cuidado quando alguém ligar para tua casa, dizendo que é do banco X e tal, perguntar teu nome e tal, seu CPF. Se você souber, fala o seguinte, me dá o telefone, eu vou retornar. Vou retornar. E às vezes pode ser também armadilha, tá? É armadilha. Então o que você faz? Vou retornar, mas não retorna naquele momento não. Espera. Naquele momento não, tá? Você retorna 2, 3 dias depois, que aí você vê se atendeu. Porque é verdade. É do banco e tal. Tá certo? Bem, esquecemos os bancos, esquecemos tudo, porque nós temos um assunto mais importante para falar, que é a decisão do Campeonato Carioca, semifinais. Nós tivemos nesse final de semana, Fluminense e Vasco da Gama no sábado e no domingo, Botafogo e Flamengo. No sábado tivemos aí o Fluminense vencendo o Vasco da Gama por 3-0 e mostrando exatamente aquilo que nós falamos no bloco anterior, a importância das divisões de base do clube. Quantos jogadores do Fluminense da base? Nós tínhamos ali, da base do Fluminense, nós tínhamos ali o lateral esquerdo, que é o Léo, não é isso? Que é da base. O meio-campo do Fluminense todinho da base. Tá? Todos eles. Todinho da base, tá? E no ataque também jogador, inclusive um que não era do Fluminense, que era o Richarlison, mas jogador que saiu também da base do América Mineiro e veio para o Fluminense tem 19 anos. Então essa é que é a importância. Esse time do Fluminense, Zé Lopes, ele fez um jogo pau a pau com o Vasco da Gama no primeiro tempo. Segundo tempo, por que o Fluminense ganhou? Eu entendi da seguinte forma. O time do Fluminense tinha muito mais fôlego que o Vasco da Gama. Estava muito mais bem preparado para uma decisão que o Vasco da Gama. E dominou o jogo e fez 3-0. Eu gostaria de pedir os gols de Fluminense e Vasco da Gama para que você possa sentir aí esses gols. Primeiro gol do Fluminense, está aí uma falta cobrada, a bola foi estocada pelo Richarlison, ele chutou, o goleiro do Vasco da Gama defendeu e largou, voltou nele, ele botou para dentro, fez 1-0 para a equipe do Fluminense. Esse foi o primeiro gol tricolor, gol do Richarlison, jogador que hoje tem 8 gols, é um dos artilheiros do campeonato, tá? Então, esse foi o primeiro gol do Fluminense. Uma falta cobrada e, obviamente, também, também é claro, a bola acabou saindo. Depois o Fluminense fez o segundo gol. Olha só que jogada linda do Lucas. Ele deu um chapéu no jogador do Vasco da Gama. Chutou, No Rodrigo. A bola acabou voltando e na recarga o Fluminense fez 2-0, tá? E depois veio o terceiro gol, né? Isso aí foi o segundo gol. Foi o segundo gol. Segundo gol que a bola reboteou depois da jogada muito bonita. A bola passou por debaixo da perna do goleiro do Vasco da Gama. Ele deu um calcanharzinho, uma letra ali. Olha só. Ele deu realmente um bonito paixão, chutou no rebote, o Fluminense fez. Passou esse. E acabou fazendo. E depois nós fizemos o terceiro gol do Fluminense, foi um gol, uma jogada cruzada, o Léo de cabeça fez o gol tranquilamente. Então foi um jogo em que o Fluminense mostrou que está com um time muito bem preparado para essa decisão, concorda? Olha, eu tenho outra opinião sua, que você acha que o time do Vasco cansou. Eu acho que não. Eu acho que o time do Fluminense foi que melhor se apresentou nesse jogo de sábado. Muito bom. Primeiro tempo foi lá e cá, mas primeiro tempo também o Fluminense pressionou mais. Já no segundo tempo, quando aconteceram os gols, o Vasco teve uma chance de gol, que foi aquela do Thales, que entrou e chutou em cima do goleiro. O goleiro até ficou machucado, porque a bola bateu no estômago, e ele ficou ali parado. Mas eu acho que o Fluminense, naquele momento do segundo tempo, entrou com outra disposição, ganhava todas as bolas. Foi um jogador, foi uma equipe que melhor se distribuiu em campo,
estava muito mais, a hora você observava, a hora a bola estava na direita, a hora eles viravam, vinha para a esquerda, e o jogo correu tudo bem, muito bem. Teve muito mais chances de gol o Fluminense que o Vasco da Gama, principalmente no segundo tempo. E os gols do Fluminense foram uma pintura de gol. Aquele gol, então, que o Lucas cobriu o Rodrigo, deixou ele sem pai nem mãe, pô, entrou e chutou a bola. Na hora que ele chutou, o Jadson, não foi? Que fez o segundo gol? Richardson. Ele entrou de letra e jogou a bola passou por debaixo da perna do goleiro do Vasco da Gama. Quem fez de letra foi o Wellington Silva. O Richardson fez o primeiro gol. O segundo foi o Wellington e o terceiro foi do Léo. O Sornosa cobrou a falta, houve o rebote do goleiro, foi nele, chutou, houve o rebote do goleiro, voltou nele e chutou de novo. Quer dizer, e já o segundo gol foi o gol que o Lucas fez aquela jogada bonita, né, fez o chapéu do adversário e cruzou para o Wellington Silva, que vinha na corrida e deu de letra e acabou enganando o goleiro. O Lucas era o lateral direito do Botafogo, do Fluminense. O lateral do Fluminense. Foi o lateral, você vê, dentro da área, não é isso? Dentro da área, cobrindo o Rodrigo, deu aquele chapéu no Rodrigo, e entrou e chutou. Exatamente. Quer dizer, é um lateral direito que vem na frente. Quem faz isso? Exatamente. Só o Léo, só o Abelão é que mandou ele fazer isso. Exatamente. Com todo o time preparado para isso. Vamos em cima do Vasco da Gama. Tá, o Abel, que todo mundo sabe, o Abel é um cara muito inteligente, sabe, Zé? Ele é fortão daquele jeito, mas é um cara inteligente e tal. E pouca gente sabia que o Abel começou como treinador aqui no Volta Redonda. No Volta Redonda. Em 1982, o Abel foi técnico do Volta Redonda. Ele veio para aqui, na época ele estava começando, ele tinha terminado a carreira de profissional dele. E resolveu, então, começar na base. Ele começou na base do Fluminense, tá? Aliás, do Vasco, do Vasco da Gama. Ele era jogador do Vasco. Foi jogador do Vasco, foi treinador da base do Vasco. E veio para o Volta Redonda na época para ser treinador do Volta Redonda. Ele veio aqui, inclusive, substituir um cara que também tinha sido do Vasco da Gama, era o Célio de Souza. O Célio de Souza tinha saído do Volta Redonda, então o Abel entrou no lugar dele. Na época, o presidente do Volta Redonda era o Fausto Pocidente. Fausto Pocidente. Lembro, grande torcedor do Voltaço. A gente tinha, assim, nós temos uma saudade muito grande do Fausto, né? O Fausto também era uma figura extraordinária, né? O Fausto, sabe como eu conheci o Fausto? O Fausto, antes dele ser presidente do Volta Redonda, ele sempre foi tricolor, era torcedor do Fluminense e tal, e muito esportista. Então um dia eu estava lá no estádio, lá vendo um jogo, fazendo um jogo lá, e foi apresentado o Pascoal, que é irmão dele. Pascoal. E o Fausto, né? Aí o Fausto falou que assim, você trabalha na rádio? Eu falei, trabalho na rádio, eu quero patrocinar o seu programa lá. Eu falei, mas qual programa? Qualquer programa. Você é um cara muito simpático. Ele tinha a fábrica de shampoo. De shampoo. Shampoo Soleil. Tá. Então ele passou a patrocinar os jogos. Aí depois ele se candidatou a presidente do Volta Redonda, ganhou a presidência do Volta Redonda, foi presidente do clube aí. Um período muito difícil, né? Foi. Que o Volta Redonda tinha muito pouco dinheiro, né? E ele fez um trabalho muito bom no Volta Redonda. Na época, o Abel era presidente aqui do Volta Redonda. E o Abel, na época, ele foi técnico do Volta Redonda, depois saiu, porque ele estava ficando muito caro e o Volta Redonda não tinha dinheiro para pagar ele. Tá? Mas tem uma história aí do Abel, da saída do Abel. Saída do Abel. O Abel tinha feito, o Volta tinha ganho o jogo, 1-0. Foram para o vestiário, a boca maldita se reuniu e chamou o Fausto. Tem que demitir esse técnico. Na hora que está ganhando o jogo, a hora que foi lá e o Abel saiu do Volta Redonda, porque a boca maldita se reuniu. E o pior de tudo aquilo é que um cidadão, colega de rádio, disse pro Abel que eu que tinha feito a que isso? É verdade mesmo. Foi a boca maldita. Pois é. Eu me lembro disso. Eu quase que apanhei do Abel. Na semana seguinte, o Abel foi despedido do jogador lá em São Cristóvão. O Volta jogou com São Cristóvão, né? Porque aquele dia saiu tão aborrecido aí que ele nem despediu de ninguém. Aí naquele dia, rapaz, ele foi lá despedir do jogador e eu fui lá, como repórter, né? Aí quando eu vi o Abel lá no vestiário, eu fui lá falar com ele. Cara, ele tava uma fera comigo, eu não sabia de nada, não sabia de porcaria nenhuma, não sabia nem o que se tratava. E realmente falou bobagem, foi mexer comigo. Só era o Silva na época que foi, apaziguou a coisa. Chegou aí e tal. Aí chamou o Mané, ele tá aborrecido com você, porque falaram com ele, falou com ele, falou com ele, que você disse, você que fez a caveira dele por fora. Eu falei, meu Deus do céu, quem sou eu para fazer caveira de alguém? Sou um reles repórter, tem nada a ver uma coisa com outra.
Mas quem me contou isso foi o falecido Nelito Lobo. Exatamente. Ele falava isso com orgulho, com uma satisfação, porque tinha... Não, nós nos reunimos e despedimos o técnico. Exatamente. Ele não servia por Volta Redonda, ele E ganhou o jogo. E eu quase que apanhei do Abel naquela época. Olha que o Abel é grande pra assistir. Agora, depois de muitos e muitos anos, né? O Fluminense jogou aqui em Volta Redonda e o Abel veio como técnico do Fluminense. Né? Isso. E eu fui no Bela Vista lá e ele conversou comigo, amigavelmente, falou comigo, não tem nada a ver e tal. Foi até bom, porque eu saí daí, fui para a Arábia, de lá fui para Paris Saint-Germain, para o Olympique de Marseille, fui treinador na França e hoje eu sou o Abel Braga. Se eu estivesse aqui, eu ia para Rio de Olaria, para o Madureira, E não tinha um time bom. Exatamente. Então, são essas histórias do futebol e que não tem dinheiro que pague. São realmente... esse é um dos motivos pelo qual eu faço esse programa aqui com muito carinho. Porque o futebol tem grandes histórias para contar, tem muita coisa bonita, muita coisa legal. E às vezes até coisa que você foi vítima daquilo, né? No caso, Manel, eu tenho nós temos um amigo que eu gostaria de um dia trazer aqui para contar um pouco a história do Volta Redonda. Chama-se Aldo Coutinho. Eu gostaria que ele viesse aqui. Eu vou até fazer esse convite para ele. Mora no meu prédio. Então, eu mora sei. no quinto andar. Fui convidá-lo para vir aqui fazer uma Eu conversar um pouco sobre o Volta Redonda. Agora eu estou sem carro, até bom que você me deu uma boa ideia. Pedi o Ialdo vir aqui que ele me dá uma carona para ir para voltar. Tem um carrão bonito lá. Claro, então. O Ialdo realmente é uma das figuras realmente fantásticas que passaram pelo Volta Redonda. Né? Ele foi jogador, ele foi sempre uma pessoa que usou muitos bastidores, mas em intenção do Volta Redonda, trazendo coisas para o Volta Redonda. O Ialdo fazia no Volta Redonda o trabalho que hoje faz o Zada no Volta Redonda, que era uma espécie de um gerente de futebol. Eu vou dar até uma das coisas que o Ialdo fez. O Ialdo, certa vez, ele foi a Belo Horizonte e viu lá um jogo do América Mineiro contra o Vila Nova, de Minas Gerais. Um jogo amistoso. E vi um jogador do América Mineiro muito legal, muito bom, né? E no banco de reserva lá e tal, e falar com o cara que faz gol pra chuchu, né? Aí o Ialdo, o que o Ialdo fez? O Ialdo foi lá em Nova Lima, tá? Pra ver o treino do América, do Vila Nova. Vila Nova de Nova Lima. Aí foi lá, viu o cara, rapaz, resultado, trouxe o cara pra Volta Redonda. Aí chegamos aqui e pediram R$1 milhão o cara, né? E aí... No Volta Redonda não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí o João Pessoa Fagundes, na época, também figura tradicional na época da história do Volta Redonda, a pessoa que a gente tem uma saudade muito grande, era o dono da Bevorelli. Bevorelli Antártica, né? Fez um festival de chopp, tá? E eu tenho até caneca lá em casa até hoje. E vendeu todas as canecas e juntou o dinheiro e compraram o Amauri. A Mauri, que foi um dos maiores artilheiros. Olha só, para você ter ideia, a visão do Ialdo. O Ialdo trouxe o jogador para o Volta Redonda. E ele jogou 6 meses no Volta Redonda. Comprou por 1 milhão de cruzeiros na época. Isso. E vendeu por 17 milhões para o Vasco. O Vasco. Foi, então, o Maurício saiu daqui para o Vasco. 6 meses... Aí é que volta aquele fato que eu falei no início. Vamos prestigiar o jogador barato que você pode ganhar dinheiro. O Volta Redonda ganhou 16 milhões de uma tacada só em 6 meses com um jogador que estava encostado lá em Minas Gerais. Que o Ialdo trouxe para cá. Entre outros jogadores. Claro. O Ialdo também foi a Belo Horizonte, trouxe o Coca também para aqui, foi um grande jogador também. Vários jogadores. O Ângelo também veio para aqui. O Jarbas também, jogador que veio do Atlético Mineiro. O Paulo Isidoro, que é um dos maiores jogadores que já teve no Volta Redonda aqui. Eli Mendes, aliás, perdão. Eli Mendes, um dos maiores jogadores do meu Volta Redonda. Você tem uma ideia o que era o Ialdo? O Ialdo Coutinho, nós estamos falando sobre o Ialdo Coutinho, sobre o grande Ialdo Coutinho, que foi supervisor na época. Terminado o Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão paulista, naquele famoso campeonato que o Corinthians ganhou da Ponte Preta. E o Russo era meio campista do Corinthians. E o Russo era de Madureira, no Rio de Janeiro, né? E o Russo veio aqui na Carvalheira, aqui num churrasco aqui, né? E chegando lá, e resultado. O Ialdo lá também, naquele negócio, porque o Cavaleiro era muito amigo do pessoal de Volta Redonda. E descobriram que o Russo estava insatisfeito no Corinthians e que estava saindo do Corinthians. Resultado. Aí ele falou, eu vou voltar, vou encerrar a carreira no Madureira. Eu falei, não, você vai encerrar a carreira no Volta Redonda. Trouxeram o Russo para cá. O Russo veio para o Volta Redonda, rapaz, na amizade do Niltinho da Cavaleira e do Ialdo. E jogou um campeonato pelo Volta Redonda, ele que vinha assim titular do Corinthians naquela época. Então são várias histórias do Ialdo Coutinho, fantásticas.
que vê o trabalho que esse cidadão fez pelo Volta Redonda. E, aliás, eu sempre falo para o Flávio Horta, tem muita gente de Volta Redonda que você deveria trazer para o Volta Redonda para fazer uma homenagem para eles. Entre eles o Ialdo Coutinho. O Ialdo Coutinho. E o Ialdo, eu tive uma vez conversando com o Ialdo lá na vila, aqui, né, na vila aqui, e ele dizia que o presidente estava querendo conversar com ele, quer dizer, o Flávio Horta queria conversar com o Ialdo para que ele viesse participar da atividade do Volta Redonda. Mas eu acho que esse encontro ainda não existiu, não pôde acontecer ainda, não tiveram essa oportunidade, mas eu acho que o Ialdo merecia isso, ser homenageado, como Volta Redonda você está falando, ser homenageado, porque o que o Aldo andou fazendo, eu me lembro, o Ialdo fez coisas maravilhosas por Volta Redonda. Só ele aqui, para vir aqui e começar a contar as histórias dele. Eu vou trazer ele. Tem que trazer ele aqui. Que vou arrumar um jeitinho de vir aqui. Bem, eu vou pedir mais um intervalo, porque tem o Flamengo ainda aí. Tem o Flamengo, para a gente falar do Flamengo e Botafogo. Que ontem foi o grande jogo de ontem. Flamengo está na decisão com o Fluminense, 22 anos depois. A última vez que Fluminense e Flamengo decidiram o campeonato foi aquele famoso gol de barriga do Renato Gaúcho. Isso. O Fluminense ganhou de 3-2. O Ailton fez uma jogada pela área, jogou na área. Eu acho que a bola entrou direto, ele estava atrás do gol. Mas fala que bateu na barriga. Na época era repórter de campo, estava atrás do gol. E eu acho que ele fez assim, mas acho que a bola bateu na barriga dele. Passou direto. Passou direto. Quando ele bateu a barriga já tinha entrado já. Mas de qualquer maneira, nós vamos falar daqui a pouquinho do Flamengo e Botafogo, jogo de ontem. Em 1 minuto a gente volta. Estamos apresentando futeboldorio.com. Todos precisam saber que a dengue não é brincadeira. A dengue só entra em sua casa se você deixar. Água parada é um perigo. Elimine os focos, porque depois quem vai sentir na pele é você. Acredite, dengue mata. Uma campanha TV Ideal. O Sindipaz reúne mais de 30 empresas de transporte coletivo, respondendo por 15% do transporte público regular do estado do Rio de Janeiro. Com mais de 1.300 ônibus com idade média de 5 anos, transportando milhões de pessoas entre pagantes e gratuitos em 300 linhas entre transporte municipal e o intermunicipal, oferecendo acessibilidade, mobilidade urbana, preocupação com o meio ambiente, bilhetagem eletrônica própria, atendendo a região sul-fluminense e Costa Verde. Acesse o nosso site www.sindipaz.com.br. Sindipaz, transportando com excelência. Vitor Contabilidade, profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E cá entre nós, sem uma graduação, fica ainda mais complicado. Pensando em você que teve que parar de estudar, mas deseja voltar, o Unifor oferece a oportunidade de concluir os seus estudos com até 50% de desconto nas mensalidades. É simples, acesse unifor.edu.br/volte a estudar e agende o seu atendimento. E o melhor, é você quem define o dia para ser atendido. Aproveite essa oportunidade para seguir em frente. Voltamos a apresentar futeboldorio.com. Muito bem, amigos, estamos de volta com o futeboldorio.com, aqui pela TV Ideal, tá? E já viu como é que é, né? A gente chega pra cá, o telefone toca logo, daqui a pouquinho o Zé Lopes estará já pronto para voltar o papo. Antes da gente falar do Flamengo, Zé Lopes, eu vou lembrar aqui rapidamente que ontem nós tivemos o final da Superliga Feminina de Vôlei, né? E tivemos um jogo espetacular entre Osasco e o Rio de Janeiro. 3-2 para o Rio de Janeiro, um dos jogos mais bem disputados que eu assisti até hoje, né? Foi sensacional. Manel, eu torcia tanto, eu torci muito pela seleção brasileira, pela seleção do estado do Rio de Janeiro, que eu nem contive. Às vezes vieram até as lágrimas, porque foi um jogo maravilhoso. O primeiro set,
equipe do estado do Rio venceu, perdeu o segundo e perdeu o terceiro, aí entrou no quarto. Ela perdeu o terceiro, perdeu o quarto. Perdeu o segundo e o quarto set. Não, perdeu o segundo e o terceiro. O quarto ela empatou, aí ficou 2-2. O Rio empatou. Tá certo, empatou, aí ficou 2-2, foi pro tie break. E na tie break foi aquele chocolate. Porque foi muito bom, foi bom até demais. Agora ali a gente destaca muito ali algumas jogadoras, a Durcília. A Durcília, ela era reserva. E aí o Bernardinho segurou daqui, segurou dali, botou num joguinho, ela apareceu, botou no outro, aí passou a ser titular. Ela acabou com o jogo. Ela de um lado e a Dandara do outro. Né? Mas ela acabou com o jogo ali, foi te contar, rapaz. Parabéns ao Rio de Janeiro. Não só defesa, como ataque também. Olha aqui, para vocês terem uma ideia, foram 13 finais que o Rio de Janeiro chegou. Isso. Osasco chegou em 12 finais com o Rio de Janeiro, pra você ver a diferença que é entre os outros aqui. O Rio de Janeiro foi campeão pela 12ª vez. Isso mesmo. Foi 12ª vez foi campeão brasileiro. Realmente fantástico. Muito maravilhoso. Bom. Parabéns lindo. à equipe. Parabéns ao Bernardinho também, porque o Bernardinho é um negócio, né? É uma segurança danada. De um lado estava ele, do outro lado Luiz Mauro. Luiz Mar, né? Luiz Mar. Muito bom também. Luiz Omar, tá certo? Mas tudo bem, vamos então falar de futebol. Agora o Flamengo. Nós tivemos aí o Flamengo e a equipe do Botafogo. Botafogo vinha de uma balada aí de jogos fora e o Botafogo chegou no Rio de Janeiro anteontem, e ontem entrou em campo para jogar com o Flamengo. O Flamengo, é claro, não tem nada com isso. O Flamengo ficou 10 dias treinando, Flamengo 2-1. Nós vamos aos melhores momentos e os gols do Flamengo. Enquanto passa os melhores momentos, a gente vai falando aqui com o José Lopes. Quando você sentiu o jogo, José Lopes? Olha, eu senti o Flamengo melhor do que o Botafogo. Senti muito. Achei sempre que o Flamengo estava muito bem organizado, ia para cima. E eu gostei muito do jogo do Flamengo. Pelos melhores momentos, vocês vão ver aí a quantidade de jogada que o Flamengo fez e a quantidade de vezes que o Flamengo entrou na área para tentar finalizar. Muito bom, muito bom. Foi excelente o jogador. E outra coisa, hein? Eu acho que o Flamengo poderia ter feito mais gols. Fez só 2, poderia ter feito muito mais. Porque o volume de jogo que o Flamengo tinha era muito maior do que o do Botafogo. Não tinha a menor dúvida. Aí dizem que o Botafogo estava cansado, porque veio de uma viagem, treinou, mas mesmo assim, o cara é profissional, ele sabe se cuidar, e ele os jogadores do Botafogo sabiam da responsabilidade que tinham. Eu não acredito muito que ele foi cansado, não. Eu acho que o Flamengo foi que melhor se ouve em campo. Muito bem, muito parabéns ao Flamengo, e o Botafogo fez o gol de pênalti. Eu acho que o Botafogo ali, eu acho que o Botafogo ele pecou por não ter posto o Sassá logo do início. Que o Sassá, quando entrou, também, vou te contar, fez uma revolução lá no Flamengo, enrolou o Flamengo ali, e o Sassá é um jogador muito esperto. Não era ele que foi jogador do Fluminense? Não, o Sassá foi Botafogo mesmo. O Sassá, 2 jogadores que o Botafogo botou no segundo tempo que mudou o jogo. O Sassá e aquele garoto que veio do Grêmio também, o Guilherme. O Guilherme. Então são 2 jogadores que realmente mudaram totalmente a feição do jogo. O Sassá, ele vinha com problema, porque é o seguinte, ele foi punido pelo Botafogo e estava até para sair do Botafogo, tá? Então ele está retornando agora, tá? Ele estava no Botafogo, foi artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí apareceu um dia cheio de dinheiro, assim, e não sei o quê, fez uma foto, o jornal Extra colocou na primeira página, ele cheio de dinheiro que assim e tal. Então o Botafogo entendeu que ele estava zombando das pessoas ali e falou que vai mandar ele embora. Puniram ele e ele ia até sair do Botafogo, mas depois de muita negociação para lá e para cá, ele acabou acertando para ficar no Botafogo. Então ele está retornando. Olha aí o pênalti contra o Botafogo. Esse é o pênalti que o Guerreiro cobrou, tá? Primeiro gol do Guerreiro foi uma jogada que a bola veio lá da direita, ele pegou de 100 pulos, fez um gol muito bonito, por sinal, e esse aí foi o gol. Muita gente falou que esse lance aí, que o Flamengo, que não houve pênalti. Claro que foi. A bola bateu na mão do cara. Na mão do cara, pô. Eu vi esse. Pô, eu também achei, na hora que o juiz deu o pênalti, mas por que o pênalti? Mas depois, quando a televisão repetiu o lance, aí eu vi que realmente bateu na mão
do jogador do É Flamengo. bom a gente colocar que a gente sempre fala de arbitragem no Rio de Janeiro, mas os 2 jogos não teve Isso. nenhum problema de arbitragem. Eu também Nem- achei a nem do arbitragem sábado, muito nem do boa. domingo. A arbitragem foram muito boas, todas Boa as duas arbitragens, excelente, gostei muito. O Botafogo perdeu esse gol primeiro, foi a primeira chance que perdeu, que a bola foi na linha de fundo, cruzou, e depois o Sassá foi Aí. derrubado na área também, pênalti claríssimo. que o juiz Claríssimo, deu muito claríssimo. bem, tá? Esse pênalti daí foi Teve pênalti marcado. ninguém foi lá reclamar com o árbitro. Exatamente. Foi O tudo. próprio Sassá foi lá, cobrou, fez 2x1, 2x1, e agora entra Fluminense e Flamengo na decisão. Fla-Flu. Fla-Flu. Aí Eu quero, acho. eu quero a sua opinião sobre o Fla-Flu, porque Fla-Flu é Fla-Flu, como diz o e vice-versa. É mesmo, e vice-versa. Não, Manel, eu acho, Manel, que o Fluminense tem mais condições, pelo que eu vi jogando com o Vasco e pelo que eu vi o Flamengo jogando com o Botafogo, eu acho que o Fluminense muito mais chance de ser campeão agora, nesse domingo, do que o Flamengo. Acho. Agora, futebol é uma caixinha de surpresa, como dizem, né? Então a gente vê uma coisa, mas acontece outra, né? E de repente muda. Mas eu acho que o Fluminense, nesse momento, o Fluminense tem mais condições. Eu vejo assim, mais ou menos assim, no mesmo, como você está vendo. Porém, veja bem, existem 2 momentos. Primeiro, o Flamengo, no Maracanã, o Flamengo é um time muito forte no Maracanã, que é um time que joga muito com apoio da torcida, a torcida deve comparecer. Isso é o primeiro ponto a favor do Flamengo. O time do Flamengo é muito bom, tá? Não vamos aqui também desmerecer o time do Flamengo é muito bom. Agora, a motivação do Fluminense hoje é maior que a do Flamengo. Então, a garotada vai partir para cima, vai dar velocidade, que se o Flamengo não se arrumar, pode realmente perder o jogo. Porque o Fluminense, para todo mundo sabe, é o time que mais gols fez até agora no campeonato, no Brasil inteiro. Está fazendo gol à beça, o time do Fluminense. E por quê? Uma garotada leve, é um time leve, um time que vai para cima mesmo. Então eu acho que vai ser um jogo muito, muito bom. Primeiro que um lado, que o time, tecnicamente, do Flamengo é muito bom, tá? O time do Flamengo, eu não sou Flamengo, todo mundo sabe disso, mas eu reconheço que o Flamengo tem um time muito bem montado, uma equipe muito boa. E o Fluminense tem uma juventude muito grande. Um time muito jovem, um time que a garotada quer aparecer para o mundo do futebol. Então, já viu, vai ser um jogo. A última vez que os 2 times se enfrentaram foi exatamente naquele famoso jogo que eu falei no bloco anterior, Fluminense e Flamengo, 3-2 Fluminense. Eu estava lá no Maracanã, estava atrás do gol, era repórter de campo naquela época, tá? E o Flamengo jogava pelo empate aquele jogo. Pelo empate, é isso mesmo. O Fluminense fez 2-1, o Flamengo empatou o jogo, o Flamengo abriu 2-0. 2-0. O Flamengo foi lá no segundo tempo, empatou o jogo. Quando empatou, o Maracanã quase veio abaixo, né? 80 mil pessoas, só tinha flamenguista, né? E depois não é, o Flamengo jogava pelo empate, empatou o jogo aí. Quando começaram a cantar, é campeão, é campeão, é campeão. 43 do segundo tempo, o Ailton pega uma bola, vai na linha de fundo, cruza, a bola bateu na barriga do Renato Gaúcho, o Fluminense ganhou aquele título em cima do Flamengo. Então, lembre-se, torcedores do Flamengo, a última vez que os 2 se enfrentaram, o Fluminense ganhou. Zé Lopes, foi um prazer muito grande, tá? Mais uma vez, eu venho bater esse papo com você nas segundas-feiras, tá? E espero que na segunda-feira que vem a gente esteja aqui novamente para falar sobre esse jogo que vai ser domingo, né? Claro. Já é 2 de maio. Não, é 2 de maio. Não, 1º de maio. Dia segunda-feira que vem é 1º de maio. Não tem programa. Então vai ser na terça-feira. Terça-feira. Aliás, o Brasil é tão bom. Nós estamos saindo de 2 feriadões e vai ter o terceiro. Terceiro agora, dia direto. Segunda-feira. Zé Lopes, um grande abraço, tá? Amanhã a gente tá aí de novo, tá? Se Deus quiser. Grande abraço para você. E para você, telespectador, muito obrigado mais uma vez pela primazia da audiência. E até amanhã, se Deus quiser, com futeboldorio.com. Futeboldorio.com